Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimos com o Banco Mundial. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Everaldo Júnior, sou técnico de campo, faço parte da equipe de ATE do Instituto Mãe Terra aqui da Costa do Descobrimento. Como vocês podem perceber, nós estamos aqui no quintal produtivo de uma família aqui da comunidade Meio da Mata, né? A comunidade indígena. Nós vamos falar um pouquinho aí sobre o quintal produtivo para vocês. Meu nome é Priscila e eu também faço parte aqui da equipe do Instituto Mãe Terra e vou estar acompanhando com vocês essa videoaula. Como o Júnior falou, né? Essa videoaula faz parte aí do programa da assistência técnica. A gente vai estar falando um pouquinho aí sobre quintais produtivos, manejo de canteiro e algumas práticas agroecológicas. Então a gente vai estar abordando aí diversificação de cultura, adensamento no espaço, algumas outras técnicas de cobertura verde e reutilização de materiais do próprio quintal. Fica com a gente aí. Então, né, a gente começa esse nosso vídeo reforçando e lembrando da importância do nosso quintal produtivo. Lembrar aí, né, que a gente quando fala em agricultura familiar, a gente está falando em pequenas áreas, a gente tem que ter esse zelo, né, com o nosso solo, de respeito com aquilo que é o nosso meio aí, né, de vida, o nosso meio de produção. Então a gente vai falar um pouquinho, né, sobre essa manutenção da vida do solo, nutrição do solo e algumas técnicas, né, para nutrição desse solo. E a gente vai estar junto dessa aula utilizando como fundo de cena toda essa temática da diversificação de cultura. Então a gente está colocando aí no nosso canteiro uma grande diversidade de alimentos. Então aqui a gente consegue ver que num pequeno espaço a gente tem cebolinha, banana, mamão, açaí, cacau, maxixe, cana, coco, tantas coisas, maracujá. Então uma enorme diversidade, e é exatamente isso que a gente quer, como diz, enaltecer aqui nesse vídeo e formas, né, da gente conseguir cada vez melhorar a nossa produção, principalmente aí com as práticas agroecológicas e técnicas, né, de nutrição do solo e da planta. Então, né, gente, quando a gente fala aí de agroecologia, a gente quer o quê? Aproximar o homem da natureza. Então a gente utilizar aqueles materiais que a gente tem disponível no quintal, aquelas espécies que são mais fáceis para a gente tanto cultivar, quanto aquelas que são mais, estamos mais adaptados a comer, né? A colocar aí no nosso dia a dia, nosso prato. Então aqui a gente está, né, do lado aqui dessa espécie que é muito conhecida por todos vocês, com certeza aí, né, que é a banana. A banana aí a gente pode considerar ela como uma mãe nana mesmo, quando a gente fala aí do nosso quintal produtivo, das nossas lavouras, que ela pode ser utilizada, né, em todas as etapas. Tanto ela pode ser utilizada aí para nosso enriquecimento, né, a nossa nutrição, os frutos são riquíssimos, como a gente sabe. Mas agora, nesse momento, nós vamos falar das propriedades dela, né, como cobertura de solo, como enriquecimento de água para os nossos canteiros. Por quê? Porque a banana, ela tem essa estrutura aqui, né, que a gente pode ver que é um caule, é um alongamento da folha, e que ele é riquíssimo em água. Quando a gente bater aqui e cortar, a gente vai ver que, como diz, até escorre água. Então, é uma planta que tem essa facilidade de acumular água e principalmente, né, de acumular também potássio, que é um nutriente aí que é muito necessário para o desenvolvimento das plantas. Então a gente, quando está reutilizando, né, aqui essa parte da banana, já deu o cacho, que a gente fala, essa muda, e agora a gente vai estar tirando, além de uma forma da gente manejar a nossa torceira da banana, porque essa aqui não vai dar mais banana, a gente está reutilizando e fazendo essa ciclagem de nutrientes. O que significa isso? A gente pega aqui uma água e um nutriente que estava pendurado nesse caule. Ia demorar um tempão para se decompor e a gente acelera esse processo. A gente vai cortar aqui e manejar e organizar o nosso canteiro para ele estar aí se decompondo mais rápido e levando, né, esse nutriente, essa água aí para outras plantas do nosso interesse. Então, gente, como a Priscila acabou de falar, né, a bananeira é uma planta aí de suma importância na agricultura, tanto no seu fruto como para a nutrição de outras plantas. Então, na hora de cortar a bananeira, a gente recomenda que o produtor, o agricultor, ele corte na junção, né, do solo aqui, ó. Que ele corte aqui, porque se a gente corta aqui, né, como vocês podem observar aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó.
Aqui, nota que o produtor, ele cortou e deixou aqui, ó. Então a gente não indica que deixe desse jeito aqui, ó. Porque aqui é porta de entrada de doenças, né? Bactérias, do próprio praga, como o moleque da bananeira, né? Que ele entra aqui, já faz moradia, já contamina toda a estrutura da família da bananeira, né? Você sabe que é uma família. Então, se você deixa assim, o que acontece? Todas as suas bananeiras vão ficar aptas a terem a infecção, a doença, né? E a gente não quer isso. Então, a gente sempre indica que corte o máximo possível do solo e, se possível, depois enterrar, né? Não deixar exposto. Como o Priscila já falou, a gente vai utilizar isso aqui como cobertura de solo. Então a gente vai cortar essa bananeira aqui, que ela já deu fruto, né? Então a gente corta. Ei. Pronto, olha a diferença desse corte para esse. Esse aqui, ó, com o tempo, tá ficando podre aqui, ó. Isso aqui, ó, traz doença. Então, o recomendado é que a gente corte o máximo possível do solo. Então, pessoal, aqui a gente retirou, né, um caule de bananeira e a gente vai reutilizar ele, né, para estar introduzindo aí algumas práticas agroecológicas no canteiro que já tem ali de cebolinha. E aqui eu estou dando um exemplo para vocês da utilização da folha de bananeira como uma outra alternativa, que não só essa de cobertura do solo, ciclagem de nutrientes e aproveitamento da água. É uma técnica aí muito utilizada para a gente estar facilitando o momento que a gente for implantar um novo canteiro. Então a gente acabou de limpar, né, essa área aqui que a gente quer colocar um novo canteiro. Só como a gente não tiver a oportunidade de plantar hoje, e a gente deixar aqui esse solo descoberto, as ervas daninhas vão apontar, né? Vai nascer capim, vai nascer outros matos. Então, até o dia que a gente chegar aqui, a gente pode estar utilizando a folha de bananeira, principalmente porque ela tem um poder aí de sombrear a área. Então, o que acontece? Ela é uma planta, né, que é mais coriáceazinha aí, como diz, tem uma flexibilidade, mas ela é mais durinha, então esse tempo que ela vai demorar para murchar, perder a água e se decompor, é o tempo que ela vai fazer sombra. E quando ela faz sombra, o que acontece? Nenhuma semente de mato vai germinar, porque necessariamente o capim e as outras plantas, elas precisam do sol para germinar. Então, quando a gente cobre, deixa aqui o canteirinho coberto, a gente já está evitando aí, como diz, um sol incidente, né, na área que a gente vai plantar. Facilita aí a promoção de micro-organismos e outros bichinhos do solo, até que a gente chegue, como eu disse, já deixa aí a folha ocupando. Quando a gente chegar no dia de plantar, a gente, ou se ela já estiver seca, a gente pode incorporar, ou simplesmente, se for de hoje para amanhã, a gente vem aqui, tira e prepara o nosso canteiro. Então é uma ótima alternativa aí para estar facilitando, principalmente evitando essa capina, muitas vezes, né? A capina, mais uma capina, outra capina. Então a gente consegue aí amenizar, né, principalmente esse tempo entre a primeira capina e a implantação do canteiro. Então, gente, vamos fazer uma demonstração aqui, né, no canteiro da beneficiária. Vamos utilizar aí a bananeira, né, o caule da bananeira. Notem que a cebolinha dela tá bonita, mas a leira dela já está perdendo o tamanho, né? Tá ocorrendo aqui uma erosão. A chuva bate e corre para o lado. E aí não é interessante, né? Porque ela vai ter que depois refazer essa leira. Então, pessoal, agora vamos utilizar a bananeira, né? Aqui no canteiro da beneficiária. Vamos estar fazendo algumas técnicas, né? Para você estar utilizando aí
no quintal de vocês. Vou utilizar aqui a bananeira na leira dela, né? Nota que a cebolinha dela tá bonita, porém tá tendo uma erosão aqui, ó. Tá chovendo e tá lavando a terra dela e a leira dela tá se desfazendo. Então, para a gente não ter esse trabalho toda hora tá fazendo e refazendo leira, vamos utilizar a bananeira aqui na lateral, né, para estar fazendo esse suporte aí e essa leira dela não cair. E outra coisa, né, como a Priscila falou, a bananeira ela é um material muito nutritivo, né, para as plantas. Então, quando você coloca a bananeira aqui e ela vai se decompondo, ela vai alimentando as outras plantas. Então, a cebolinha aqui, ó, quando a gente colocar a bananeira aqui, quando ela for se decompondo, além da umidade que ela vai ter, que ela vai fazer aqui para a cebolinha, ela também vai disponibilizar o potássio, né, que ela é rica em potássio e é um dos nutrientes da planta que a planta gosta. Então a gente vai fazer aí, né, essa técnica. É bem simples, pessoal. A gente só vai pegar aqui, né, fazer aqui o suco aqui, para estar colocando essa bananeira como suporte. Já arrancou a bananeira, ó. Bem simples, ó. Chega a terra aqui. Essa bananeira aqui, ela estava ali descartada, né? O beneficiário colheu e deixou no pé. Então, para não deixar no pé e tá contaminando, né? Já traz para aqui, já vira outra serventia. Como você está falando, é quintal produtivo. Você vai utilizar do que tem no seu quintal para estar fazendo um quintal produtivo. Então, gente, é importante isso aqui que a Gina está fazendo e a gente fazer, né, em todos os lados do canteiro. Não importa aí, sempre bom é fechar o tamanho, que é para não fazer isso também, né? Erosão e escoar para as pontas. Então, gente, a folha das podas também pode ser utilizada, né? Quando for fazer o trato cultural da banana e arrancar as folhas secas, em vez de a gente jogar fora, a gente também dá para colocar na leira. Coloca aqui do lado ou dentro mesmo. Gente, como o Júnior estava falando, né? Como eu tinha falado com vocês, a folha verde, né? Principalmente nessa importância de segurar o sol para não estar sendo neve espontânea, né? E aqui nesse caso, esse aqui a gente ainda vai usar, mas tem aqui já na entrelinha, né, diversas folhas, principalmente essas que ainda não estão trituradas, que são folhas mais robustas, a gente pode estar utilizando aí na entrelinha. E como o Júnior falou também, né, a gente pode também estar utilizando esse material de uma forma mais delicada, ou organizando, né, dentro do canteiro, sempre entendendo, né, qual tipo de espécie a gente está usando. E agora, para fechar, né, essa parte que a gente falou da utilização da bananeira, a gente vai usar também uma parte do caule como esse enriquecedor, né, de água, como um equilíbrio hídrico que a gente possa estar usando aqui dentro do canteiro. Então a gente vai cortar e mostrar como que a gente poderia estar introduzindo ele dentro do canteiro também. Pronto, já colocamos naquela parte de lá, do canteiro, vamos botar agora lá de cá.
fazer aí uma leira agroecológica, utilizando a bananeira, que seria descartada de forma irregular na roça. Aqui, como a gente quer usar, né, as partes dentro do canteiro, é importante a gente cortar, né, aproximadamente aí do tamanho que a gente subiu. Então, dependendo aí, 70, 80, 90 centímetros. E depois nós vamos cortar de novo no meio, em 4 partes, que é para facilitar e acelerar essa decomposição. Quando ela está maior, a gente sabe que demora mais do que quando está em pedaços menores. Pode ser feito. Então a gente corta aqui com cuidado, né? Exatamente porque essa água que escorre aqui, a gente fala que tem nódia, né? Então ela pode manchar e tudo. E aí isso aqui que a gente fala que é a canaleta da banana, a gente pode estar utilizando dessa forma, tanto colocando aqui no canteiro, como uma forma de enriquecer. A gente pode também estar colocando ela ao contrário aqui, ó. E repetindo essa, né? Aqui porque já está plantado, mas principalmente entre as linhas. Então, por exemplo, quando a gente vai germinar um coentrinho, ou a própria cebolinha, coloca aqui, deixa os 4 dedinhos e vem com o próximo. Que é aqui o lugar que a gente vai germinar. Então, como aqui já está implantado, eu vou tentar colocar sem masticar a cebolinha. Mas a ideia é mais ou menos essa. Aqui a gente acaba apertando um pouquinho, mas você vê que a própria planta agradece. Qual que é a ideia desse modelo aqui? A gente poder preencher o nosso canteiro com uma matéria orgânica rica, tanto em água quanto em nutrientes, fortalecer essa cobertura do solo, o desenvolvimento de raiz e também diminuir essa necessidade da rega, né? Quando a gente coloca as bananas, principalmente nesse modelo, o tempo que ela demora aqui para se decompor, para se incorporar no solo, ela está liberando muita água. Estava falando, né? Esse material aqui, né, do caule da bananeira, ele pode ser reutilizado e utilizado de diversas maneiras. A gente mostrou aqui, né, ele utilizado assim, né, dessa maneira, de cabeça para baixo, entre as linhas. E uma outra forma que a gente pode estar utilizando ele, também é fazer o plantio no próprio canaleta da banana. Então, por exemplo, aqui, a gente estaria querendo colocar uma nova linha, por exemplo, um coentro, ou uma salsinha, alguma outra coisa aqui no meio, ou até mesmo a própria cebolinha. A gente vai aprofundar um pouco, né, esse espaço e vamos colocar a canaleta já embaixo do nosso canteiro. E aí a gente pode cobrir, tanto para a gente esperar um tempo, né, como diz, para ela se incorporar aqui, para decompor, como também a gente pode estar utilizando essa canaleta como um próprio recipiente. Então a gente vai estar colocando as sementes em cima aqui e ela vai se desenvolver aproveitando esse próprio material da banana e essa água que está disponível aqui para suas raízes se desenvolverem. Então, tanto essa utilização quanto a utilização do caule no entorno do canteiro são práticas e são extremamente vantajosas, né? Tem muitos benefícios, tanto na reaproveitamento do nutriente quanto na introdução de matéria orgânica. Então, gente, continuando aqui, né? Nesse caso, a gente está utilizando o caule da bananeira aqui para enriquecimento do canteiro. A gente colocou vários taliscas aqui entre as cebolinhas. A gente pode estar fazendo isso tanto mais próximo, né? Porque nesse caso aqui a gente respeitou as que já estavam plantadas, quanto adensar. E a outra coisa que a gente vai fazer é nessas partes que a gente ainda vê terra exposta, que a gente fala, é também colocar algum outro material. Então, a gente aqui está falando de cobertura morta. A gente vai estar utilizando aqui as folhas e as palhadas que a gente encontrar ao redor para também preencher essas entrelinhas aqui do próprio canteiro.
que é para evitar o quê? Esse solo ficar exposto e também facilitar aí nessa infiltração da água, na retenção da água no solo, né? Então, quanto mais matéria a gente colocar entre uma e a outra, nas próprias, entre as cebolinhas ou qualquer outra cultura que a gente estiver utilizando, quanto mais a gente colocar, é que nem a gente lembrar, quando a gente vai lá na roça de cacau, numa floresta, né? Que a gente sai da beirada da roça, que a gente olha assim, põe a mão na terra, tá quente. Como diz, não tem água, não tem nada, porque o sol veio, evaporou a água, o solo está exposto, que a gente fala. Quando a gente já chega mais perto, né, da florestinha, de uma roça de cacau, que a gente vê aquela palhada, a palhada natural que caiu das folhas, que a gente abre ali, põe a mão embaixo, como é que tá? Tá úmido, tá friozinho, tá gelado. E é isso que a gente quer fazer aqui na nossa celeira, fazer uma camada de folha, para quando a gente abrir e pôr a mão embaixo, tá segurando a água ali, tá fresco. E as nossas plantinhas, como diz, tá agradecendo. Hoje no nosso vídeo, né, trouxe essa proposta de práticas agroecológicas dentro do quintal produtivo. A gente pode ver aqui como uma coisa que a gente às vezes acha que está distante, né, que é a horta com a frutífera. E é uma coisa que está muito próxima, então aqui a gente pode visualizar a distância que está, né, como diz o canteiro. Tem outros que estão colados mesmo com a bananeira, né, que a gente pode perceber que não existe essa, que é uma lenda esse negócio de que horta não vai perto de banana, perto de fruta, né. E nesse caso aqui a gente conseguiu realmente reaproveitar e reutilizar uma boa parte aí do material que a gente encontrou aqui realmente disponível para a gente estar manejando. Então a gente reutilizou os caules para contenção do canteiro, que a gente fala, né? Para evitar aí que o canteiro se desmorone de um lado para o outro. E também utilizou aí, né, o caule no próprio canteiro aí, para a gente estar enriquecendo, tanto com matéria orgânica, quanto também esse aporte de água. Então daqui agora que o caule vai murchando, vai liberando essa seiva, né, essa quantidade, as outras plantas vão absorvendo, como diz, vão agradecendo aí esse novo incremento de adubo, de matéria orgânica. Não, então é a gente entender essa importância, né, das coisas que se complementam. A gente pegar uma matéria orgânica que a gente tem de uma, palhada de outra, a própria palhada da roçagem que a gente faz, até um resto de poda que muitas vezes a gente prefere queimar e queima tudo, às vezes queima o galho fino, queima a folha, nem, como diz, material que a gente nem vai conseguir utilizar aí para lenha, mas que a gente pode estar, como diz, ciclando e aumentando a nossa quantidade de matéria orgânica aqui na leira. Então, reorganizando, né, os galhos finos nas entrelinhas, a própria folha, né, a folha que a gente varre do quintal muitas vezes. Então, tá reaproveitando, né, usando aí a criatividade para enriquecer os nossos canteiros com materiais disponíveis aí dentro da nossa comunidade. Então também tem aí a questão da cinza, da casca de ovo, de alguns restos de tratos culturais. Então, como a Gina falou, né? Aqui a gente tem muita mandioca, então tá usando as partes aéreas da mandioca. Então a gente tá realmente aí usando a natureza a nosso favor. Espero que vocês tenham gostado das técnicas, né? E que utilizem aí, né, para implementar os quintais produtivos.